Se encaneava o programa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Qual que é o tema do programa, Marcel? Vamos abrir com o quê? Palmeiras. Com o Palmeiras. Vai viajar amanhã. Hoje jogo contra o Água Santa. Time titular em campo e é o jogo motivacional com torcida, tentativa de casa cheia, né? Até porque a gente sabe que os protocolos estão limitando a presença de público total. Mas claro que a mobilização total para a viagem de amanhã. Já tem 17 mil ingressos vendidos, né? Nosso primeiro assunto aqui, Zé, para a gente começar a debater esse Palmeiras. Deu uma poupada e depois justificou dizendo que não estava só escolhendo quem ia ficar fora da lista dos 23. Também de 20 mil vendidos. Ó, o Chita Verde. Chita Verde falou de Palmeiras, ele tá atento, rapaz. 17 mil era parcial antiga, então já tem 20 mil ingressos vendidos para Palmeiras e Água Santa hoje no Allianz Parque. E o Abel explicou, Zé, que ele colocou os meninos para jogarem, senão eles ficariam muito tempo sem jogar, né? Justamente porque agora no Mundial ele conta com o time principal dele. Foi justo? Não, acho que é natural. E ele fez um processo de seleção, né? Para ver com quem ele poderia contar. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Seu Sormani, um grande abraço para o senhor. É lógico que ele fez um trabalho de seleção natural, ele percebeu, ele analisou, colocou os jogadores ali para serem testados e já deu até recado já, né? Já começa dando recado para essa garotada aí um jogo atrás. Ele falou, olha, somos todos testados. Menos brincadeira, menos isso, menos aquilo. Então, eu acho que é válido. A cabeça do Abel, acho que ele já entendeu exatamente o que pode se tornar esse Mundial. O que é dirigir o Palmeiras? Qual é a pressão que ele vive todos os dias e o que ele tem que entregar? Por isso essa seriedade. Então acho que tá tranquilo e o Palmeiras vai bem para esse Mundial, acho. Sim, claro, né? Ele já está na história com o bicampeonato da Libertadores que conquistou e agora se ele consegue esse título mundial, Sormani, aí de vez, né? Eles não precisam de mais nada para estar na história do Palmeiras, mas conseguindo um mundial, aí a gente pega emprestado, ele vai para outro patamar. Sem dúvida, Dani. Boa tarde para você, um beijão. Pro Facincani, pro Zé também, idem pro fã de esporte. Aí já muda, né? Porque ser campeão da Libertadores, embora muita gente entenda que a Libertadores é um campeonato mais importante, mais difícil que o Mundial, não é assim que a maioria das pessoas enxerga. Ser campeão do mundo tem uma conotação muito maior, né? Você domina o planeta, né? Você domina a Terra, você é o melhor de todos, incluindo os times europeus, né? A Libertadores ela é restrita ao nosso continente. Mas as dificuldades que tem a Libertadores, o Mundial de Clubes não tem. É que nem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela embora tenha a nata do futebol, se você for um time de futebol bem montado, você tem chance de ganhar. Uma Copa América, por exemplo, se você for um time bem montado, você pode não ganhar. Porque aqui a deslealdade, o antijogo, o pontapé, a conivência da arbitragem, o ambiente hostil, tudo isso interfere no jogo de futebol, no desempenho de uma equipe. Na Copa do Mundo não tem isso. É o mundo olhando. Então ninguém faz nada de errado. Ninguém faz fora do pinico, tá? Porque se fizer, vai dar problema. Demais. Então os caras jogam bola. Então jogar a Copa do Mundo é mais complicado, é mais fácil do que disputar uma Sul-Americana, uma Copa América, por exemplo. Então, quer dizer, ganhar o Mundial para o Palmeiras vai ser um negócio impressionante, né? Até porque, acho que mandei para o Marcel outro dia aí, que essa Copa Rio aí, deixa eu ver aqui se foi para o Marcel mesmo que eu mandei, estou dando uma olhadinha aqui. Essa Copa Rio já foi vencida por 6 ou 7 times. Só o Palmeiras entende que isso é Mundial. Ou seja, não é Mundial. Os próprios palmeirenses, o Facincani, por exemplo, ele entende a importância do título. O Fluminense entra na lista em 52, né, Sormani? A mesma... Não, mas até o América do Rio já ganhou, entendeu? Acho que o Bangu ganhou, entendeu? Ninguém fica reivindicando o título mundial por conta dessa Copa Rio, entendeu? Porque não é um título mundial. Não é. Então, o Palmeiras quer ganhar esse título mundial com o aval da FIFA. E eu acho que a chance de ganhar ela é considerável. Porque aquilo que eu falei, o peso da camisa do Chelsea é igual ao peso de uma folha de papel. Dá para ganhar. Esse ponto que o Sormani coloca, não sei se dá pra gente falar assim da camisa do Chelsea, do futebol do Chelsea, né? Eu não ousaria tanto. Mas tem um ponto que me chama a atenção nesse Mundial. É claro, tem o jogo de hoje, e aí eu tenho uma pergunta daqui a pouco pra você, Zé, de pé. Onde é que vai o pé do jogador? Porque eu sempre fico com essa dúvida, né? O Mundial tá se aproximando. Mas aproveitando esse gancho do Sormani, Facincani, eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte, o Palmeiras tem uma vantagem sobre esse aspecto de como jogar contra o Chelsea. Se a gente pegar o investimento e a realidade de cada liga,
Liga é muito diferente, mas o Palmeiras vai poder jogar do jeito que está habituado e do jeito que se sente confortável. Não vai precisar, fazendo um comparativo com o brasileiro anterior, como o Flamengo, que precisou mudar um pouco a maneira de jogar para encarar o Liverpool. Tentou ir para cima, que é uma característica, mas teve que dar uma adaptada ali para não tomar uma goleada. Cada time joga de acordo com aquilo que tem de adversário do outro lado. Ninguém joga só com as próprias características, né? A não ser que você seja um time extremamente dominante, mas todo mundo faz uma adaptação ao longo do jogo, você faz um estudo aqui, acolá, os primeiros 15, 20 minutos. Todo jogo é mapeado e não é somente a sua tática que vence, você tem que jogar para também anular um pouquinho do adversário, né? E isso faz parte, a estratégia do futebol é assim. Agora, em relação ao Palmeiras, é o que eu falo sempre aqui, o foco tem de ser sempre na semifinal. O Chelsea está numa outra esfera ainda. Porque no ano passado ficou explícito isso, o Palmeiras pegou um time mexicano e não esteve preparado e perdeu. Ele vai encarar possivelmente o Monterrey, que é uma equipe tão forte quanto o Tigres. Eu fiz anteontem México e Costa Rica pelas eliminatórias da CONCACAF com 5 jogadores do Monterrey em campo. A dupla de zaga do time do México, mais o jogador Romo, o lateral, o Funes Mori, o atacante, e o Campbell, que é outro atacante que joga na seleção da Costa Rica. E esse cara me chamou muita atenção, mesmo sendo reserva do Monterrey. O titular é o Funes Mori, esse Campbell reserva. E contra o Monterrey precisa propor um pouco mais o jogo, exatamente, né? Aí foge do que eu falei aqui em relação ao Chelsea. Então, assim, é um time perigoso, é um time rodado, é um time experiente. Não só esses, tem o Messi, jogador argentino, tem o Craneviter, que foi campeão da Libertadores com o River Plate. É um time encorpado. Então, a preocupação do Palmeiras para analisar, por mais que seja o anseio de todo mundo, o jogo contra o Chelsea lá na frente, é o Monterrey. Porque o Al-Ahly, ele vai jogar a semifinal completamente esfacelado, porque a equipe do Egito, a seleção, está nas finais da Copa das Nações. Ela, pelo menos, está garantida no jogo do terceiro lugar, que vai ser dia 6. Então, 6 jogadores do Al-Ahly estão com a seleção egípcia e não vão jogar o Mundial. 6 principais jogadores, o El Chanal, o goleiro, enfim. Então tem muita gente boa que esteve no Mundial passado e jogou naquela partida do 0-0 contra o Palmeiras, vencida nos pênaltis pelo time egípcio. Então tem que tomar muito cuidado do Palmeiras antes. Eu sei que a torcida tem essa ânsia, mas muita gente também está preocupada com essa semifinal, que é a análise a ser feita. Quem é esse time mexicano? Onde o Palmeiras pode jogar? Eu vi uma dupla de zaga deles mais lenta. Esse Romo Meia, achei um cara muito bom. Meia de infiltração, um volante que trabalha por entre linhas, mais ou menos uma espécie, guardadas as devidas proporções do que faz o Paulinho. Né? Uma mistura de Paulinho com o Renato Augusto, um cara que joga armando o jogo, que se infiltra, que pisa na área. O Funes Mori já é aquele centroavantão mais tradicional, que tendo uma dupla de zaga mais forte como a do Palmeiras, você pode anular a movimentação dele. Mas esse Campbell me chamou a atenção, Sim. Porque é aquele atacante que circula por entre linhas rápido, sabe? Forte fisicamente, um cara que carrega a bola com muita velocidade. Então é bom mapear o que vem na semifinal. Porque passando da semifinal, que é o grande peso que o Palmeiras tem, ele até pode entrar leve contra o Chelsea. Leve no sentido assim, aquela expectativa de não chegar na final, de passar um outro vexame e tal. Isso acaba, Zé. E aí, talvez, sem esse tipo de pressão, o Palmeiras pode até fazer um jogo mais aceitável contra o Chelsea. Mas está muito mais preparado, né, Zé, do que se comparar com o que aconteceu no Mundial passado. Não, o Mundial passado jogou 2 dias depois, né? 2 ou 3 dias depois, sim. Embarcou, foi para jogar, tem questões do fuso horário. Viajou terça para jogar domingo. Sim, tem também a questão, eu acho que o Abel não entendia o que era, né? Mas com a cabeça de europeu não tinha, eu acho que talvez exatamente a noção daquilo que representava o Campeonato Mundial para os torcedores do Palmeiras. O time, eu acho que sentiu um pouco. Agora, é uma nova partida. Como o Facincani falou, eu já tinha falado isso aqui uma vez, quando o Santos foi enfrentar o Barcelona. Lá em 2000, eu trabalhava na Rádio Globo e até o Oscar Ulisses me chamou de louco, né? Eu falei assim, Oscar, o grande jogo do Santos não é contra o Barcelona. É o primeiro jogo. O primeiro jogo, exatamente. Porque o primeiro jogo você tem que lidar com a ansiedade, a expectativa, o fato de ser desconhecido. Uma coisa é você assistir. Então, isso não diminui sendo o segundo ano? Sim, ano passado já estava ali, então não é mais tão desconhecido, sim, tão longe. Sim, então aí você já está acostumado, você já vê, já sabe como é a equipe, então isso já vem. Agora, quando você pega o fator desconhecido, que nem Monterrey, por mais que você veja os jogos, você não tem o mesmo conhecimento que
tem do Chelsea. O mapeamento do Chelsea é muito maior. É maior, é uma outra forma de enxergar, é o respeito. Então você tem que lidar com esses sentimentos. O Palmeiras já vivenciou esse campeonato não muito distante, né? 2 anos atrás, se eu não me engano. Perdeu, tomou uma chacoalhada ali que realmente você chega, todos os times brasileiros quando chegam são considerados favoritos. Porque é o Brasil. Né? E aí esse ano não, esse ano é diferente. Já teve essa experiência, já conseguiu fazer uma pré-temporada. E não foi só o Brasil, né, Zé? Porque Atlético Nacional foi para lá, perdeu do Kashima Antlers. River Plate foi para lá, perdeu do Alain. Então, não é só o Brasil que está perdendo no primeiro jogo, os outros também. É o sul-americano. E aí você vem, agora você já tem isso daí. O Abel já conseguiu preparar, já deu rodagem para alguns jogadores, já entendeu, por exemplo, os novos jogadores, o que ele pode tirar, como ele vai fazer. Porque isso tudo tem o dia a dia, tem os jogos. Então chega um novo Palmeiras, é um outro Palmeiras. A grande dúvida é, o Palmeiras vai sair para o jogo ou vai manter ali a sua forma de jogar contra o Monterrey? Essa é a grande expectativa, porque... vai chegar um momento que acho que ele vai ter que sair um pouquinho mais para o jogo, vai ter que arriscar um pouco mais. Vamos esperar. O Palmeiras na final contra o Flamengo, ele foi equilibrado. Ele foi um Palmeiras que mordeu e assoprou. Né? Ele jogou mais compactado entre as intermediárias. Não foi um Palmeiras linha baixa. Ele foi um Palmeiras que, em muitos momentos, ele também avançou um pouquinho a sua linha. Claro, ele não é um time exposto. Não é um time mas ele já jogou um pouco mais propenso ao campo adversário. Então, se esse Palmeiras repete, na minha visão, o desempenho da final contra o Flamengo, ele vai para a final do Mundial. Você está falando do Monterrey. Isso, eu cravo aqui. Se o Palmeiras fizer a partida, assim, em 75%, 80% do desempenho que jogou contra o Flamengo, ele vai fazer a final do Mundial. Isso é, assim, tecnicamente falando, do que eu vi o Palmeiras apresentar em Montevidéu. Que era um jogo muito mais tenso contra o adversário melhor. Eu acho que até menos. Eu confesso que assim, eu não acompanho o Monterrey, o que o Zé falou, né? A gente não tem o conhecimento do futebol mexicano. Mas assim, eu acho que se fizer 70, 65, talvez até um pouco menos, chegue a essa final. Deixa eu só botar o Sormani nesse papo aí que eu volto aqui pra você. Porque, Sormani, é claro que tem o desconhecido, claro que tem essa coisa da gente não acompanhar com afinco o futebol mexicano, mas a gente, porque eu não sei não, Sormani, mas eu boto assim... minha mão direita, vai, no fogo, que o Abel perdeu umas noites de sono ali, olhando o VT do Monterrey, escalação do Monterrey, tática do Monterrey. Ele é um estudioso, né? E essa é uma vantagem dele num momento como esse. O europeu gosta de estudar, né? O brasileiro, em particular, não só no futebol, mas de uma maneira geral, ele não gosta de estudar. Não gosta de ler, pode estudar. Eu gosto. Ele é preguiçoso. Não, de um modo geral, não são todos. Mas, de um modo geral, o brasileiro é preguiçoso, entendeu? Você vê pelo comportamento das pessoas. Você pega um voo internacional de uma cidade americana ou europeia para uma outra cidade americana ou europeia, você vê as pessoas todas lendo no avião. Um voo aqui no Brasil, você dificilmente vê alguém com um livro na mão. É uma ou outra pessoa. Então, o europeu, o americano, eles gostam muito de estudar. Gostam de números, eles são afeitos ao estudo. Nada é feito empiricamente, tudo é feito cientificamente. Tá? Então, eu concordo com você. O Abel, ele deve ter perdido boas noites de sono estudando o Monterrey. Agora, tem uma coisa que eu acho importante. Assim como a Argentina não consegue formar grandes seleções tendo grandes jogadores, os mexicanos formam seleções interessantes, mas não conseguem fazer bons times competitivos. Eles nunca chegaram numa final de Mundial da FIFA. Nunca chegaram. Se eu não estou enganado, nunca chegaram. O Tigres? Não, o Tigres chegou, né? O Tigres do ano passado. Perdeu 1-0 para o Bayern de Munique. Exatamente, perdeu 1-0 para o Bayern. Então, aliás, um gol bem contestado do Bayern. Mas, sabe, pelo padrão de futebol mexicano e tal, esperava-se mais vezes que isso pudesse acontecer. Entendeu? Mas não aconteceu. Entendeu? Não aconteceu. E, então, eu acho que os times mexicanos preocupam, claro que preocupam, óbvio. O Facincani já mostrou o raio-x do time do Monterrey, né? Com jogadores importantes, rodados, cascudos. E pela primeira vez na história do futebol mexicano, uma equipe monta um clube monta uma equipe com a intenção de chegar à final e ganhar o Mundial. Até lá os caras estão achando isso. Não é só aqui no Brasil que a gente fala que o Chelsea dá para ganhar. Lá eles também acham isso.
Então, eu entendo que é preciso, de fato, ter todo esse cuidado com o Monterrey, porque se não tiver, pode ficar. Mas eu ainda sou mais o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que está pronto, já está junto há 2 temporadas, e o Monterrey está se montando. É um time que, evidentemente, vai sentir falta do entrosamento, isso é compreensível. Mas é um jogo difícil. É um jogo difícil porque o mexicano não gosta de perder para o brasileiro, tem uma rivalidade muito grande. Só não houve na Copa de 1970, quando os mexicanos adotaram o Brasil como o segundo time deles, né? Mas de lá para cá, sempre a rivalidade é muito grande. Mas eu acho que o Palmeiras tem condições de passar pelo Monterrey, por isso que eu falei, e acho que tem condições de ganhar do Chelsea também por conta do que eu disse. Não tem camisa, entendeu? Pode ganhar, claro. O Chelsea pode golear o Palmeiras? Pode. No futebol tudo pode acontecer. Mas ninguém vem dizer para mim que o Chelsea tem camisa porque ele não tem. Tem uma outra questão aqui, né? A gente está falando, obviamente, do Mundial, porque é o mais importante que o Palmeiras disputa nesse momento. Com todo respeito ao Campeonato Paulista, ele fica em segundo plano. Agora, não tem jeito. Eu imagino que, assim, por mais que o jogador vá estar ali, vá estar tentando fazer o melhor que ele pode contra o Água Santa, a prova disso é o nosso debate. Ele já está todo nos Emirados Árabes. Como é que entra o jogador, Zé? Porque, assim... Tem que entrar firme, Dani. Não, eu fico pensando assim... Eu ia dar uma tiradinha de pé, porque vai que entra no meu tornozelo ali na partida antes de viajar, Zé. Tem que entrar firme, Dani. Porque se você tirar o pé, você pode se machucar. Porque o pessoal... É o contrário? Porque o pessoal do Água Santa não vai tirar o pé. Então eu tenho que entrar concentrado, eu tenho que estar atento. Porque machucado você pode machucar a qualquer momento. Mas eu digo assim, uma dividida. Não, então, mas é melhor você entrar. Você lembra de uma briga que teve Edmundo, São Paulo e tal? Eu nunca me esqueço. Ele deu uma entrevista falando o seguinte: se é pra chorar. Uma briga só do Edmundo? São Paulo e Palmeiras, o Morumbi, que teve. Ele brincou de Gé. Brasileirão de 94, isso. Aqui, né? Eu lembro que. O André Luiz, né? O lateral esquerdo, Paulo, lembra? Eu lembro que depois ele foi no jogo. Eu nunca me esqueço que era a rivalidade que existia entre Corinthians e Palmeiras naquela época. E o Jô perguntou: Edmundo, o que foi? Aí ele falou assim: se é para chorar, é melhor que chore a mãe dos outros, não a minha. Eu lembro dessa declaração. Eu não lembro do lance, mas eu lembro da declaração. Ele falou isso. É a mesma coisa, Dani. Se você vai jogar uma partida como essa, que é uma pré-viagem, se você entrar mole, é perigoso você tomar uma entrada mais forte e aí essa tua... moleza pode te prejudicar, essa tua falta de concentração ou ficar pensando, não, eu vou entrar firme, porque se eu não entrar firme, o time adversário vai entrar forte e aí eu vou poder me machucar. Lesão você pode ter jogando forte, jogando meia boca, você pode num recreativo, você pode se machucar. Eu perdi uma convocação de seleção brasileira num recreativo. Brincando, o Vitor e o Elivelton sacaneando, me deram um carrinho, eu pulei e virei o pé. Uma brincadeira, e fiquei fora. Então, assim, eu particularmente, se fosse jogar contra o Água Branca, eu entraria 100%. Cabeça aqui, 100%, justamente para me proteger e ganhar uma condição melhor para poder jogar. E é o que o Zé está falando, né? O Água Santa não vai tirar pé, não vai. Até hoje, porque não conseguiu vencer ainda no campeonato. Hoje, assim, todos os times que jogarem contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, né? Vai jogar a vida. Vai jogar a vida. Os caras vão jogar a vida. Por quê? Porque são possibilidades desses caras que estão jogando Paulista de serem contratados para jogar mais 9 meses. Não é para o Corinthians, mas talvez para um time de Série B, né? Um time de Série A que não tem a projeção que tem Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Então isso tudo você tem que colocar no bolo, você tem que colocar no pacote. O cara está defendendo o prato de comida dele ali. Se for inteligente, eu quero jogar contra o Palmeiras. Imagina se eu faço um gol contra o Palmeiras pré-viagem de Mundial. Sim. Até porque eu não sei como é que são os contratos do Água Santa, mas a gente está falando de muitos times que às vezes só tem esse contrato estadual um ano inteiro para jogar pela frente, né? Agora, Facincani, todos vocês, aliás, tem uma coisa que está me preocupando nesse Mundial. O tal do impedimento automático, que vai ser testado para ver como é que funciona para a Copa do Mundo. A gente ainda está entendendo como é que funciona, muitas câmeras mapeando ali os jogadores para ter uma precisão maior, né, do posicionamento de cada um. Esse negócio de mesma linha já era, né? Deixa isso para lá que não existe mais, desde que entrou o VAR. Agora, é o lugar para testar? É um torneio oficial da FIFA, né? Claro que isso poderia ter sido feito em
mundiais mais jovens, mas a gente sabe que pela pandemia eles foram reduzidos ou adiados. Mas é uma oportunidade. O chip na bola foi testado em Mundial também. Então, a FIFA sempre usa o Mundial também para alguns experimentos, né? Agora, é uma tecnologia que ela tem tudo para ser segura, porque ela usa a base da tecnologia que é utilizada no tênis. O desafio, para quem acompanha tênis, para quem não acompanha, quando há uma bola duvidosa, a bolinha ela é mapeada e poucos segundos depois já aparece no telão do estádio de tênis toda a movimentação da bolinha, ela caindo no ponto exato para mostrar se foi fora, se foi dentro, né? Mas isso é feito porque são várias microcâmeras instaladas dentro do estádio ou do local da quadra. Essas microcâmeras, elas ficam mapeando toda a movimentação da bolinha em relação à área do jogo e, através disso, uma precisão rápida, quando você aciona o dispositivo, ele puxa 5, 6 segundos antes dessa movimentação final da bolinha e mostra toda a trajetória dela. No impedimento vai ser mais ou menos assim, são cerca de 30... Posso colocar uma pergunta? Pode. A FIFA assina embaixo que o VAR não deu certo? Ou ela está adaptando. Diz ela que é para melhorar VAR, né? O VAR, né? Upgrade ao VAR. Então, o que Mas é um bom ponto. São 29 pontos corporais dos atletas que estão sendo mapeados ou vão ser ao longo do jogo durante frames por segundo. Desculpa, eu sei que o seu Sormani está pensando, não sei se ele está pensando a mesma coisa que eu, mas é o famoso frame operado pelo ser humano. Esse é automatizado. Esse é automatizado. É por isso que eu estou falando, que a FIFA viu. Será que o manual não está dando certo? E aí vamos para o automático, porque no automático nós teremos a possibilidade... Opa, é automático. Essa é uma... Pronto, acabou. Eles vão usar uma tecnologia que é até utilizada no videogame. Quando você vai fazer hoje... Já vou isso, Sormani, mas fala. O videogame hoje, claro. quando você vai mapear hoje, por exemplo, um atleta, você vai passar ele da realidade para o mundo virtual, ele passa por vários pontos de captação de movimentação, e isso é jogado automaticamente para o sistema, e aí você transforma hoje, como por exemplo o FIFA, que todo mundo joga, né? Então, é um sistema que ele é parecido com esse ligado ao tênis, ou seja, são 30 pontos corporais que por segundo serão mapeados durante 50 vezes. Então, são vários flashes que essa câmera vai jogar no, entre aspas, mapa de calor da movimentação do cara, e a partir disso você vai tirar a exatidão de onde esse cara estava naquele momento que for acionado o lance. Fala aí, Sormani, aproveita. Pontos mapeados pelas câmeras, vai dar para você saber. Vai dar para você saber. Se ele tem esses 30, esses 30 pontos, quando ele bater na bola para fazer o lançamento, você vai saber na hora que ele bateu na bola. Porque no tênis, você não precisa disso. No tênis é só para saber se a bola foi dentro ou se foi fora. Sim. No saque ou se numa bola com profundidade ou na lateral. Agora, no futebol, não. Você precisa saber o momento que a bola sai do pé do jogador. Exato. Então é mais complicado. Mas se o jogador tem esses 30 pontos mapeados no corpo, como nos explicou o Facincani, vai ser sensacional. E o que o Zé falou é verdade. Essa tecnologia atual do VAR, ela não presta. Não presta. Já tirou muitos gols de times que fizeram gols que não se sabe se foram irregulares ou não. Entendeu? Já se decidiram jogos e muitas vezes campeonatos por conta disso. Com essa tecnologia, muito provavelmente teremos quase 100% de certeza de que foi dentro da área, a bola entrou ou não entrou, estava impedido ou não estava impedido. O que eu estava fazendo aqui, uma continha, eu estava olhando lá o hot eye, né, do tênis, são 3 em cada lateral e 2 no fundo, tá? Só que a lateral de profundidade do campo de futebol, tem 105 metros. É muito maior. Então, no tênis são quase 24 metros. Se no tênis precisa de 3 em 24 metros, você faz a conta e você divide, você vai ver que vai precisar de 12 de um lado, mais 12 do outro, 24. São 2 no fundo no tênis. É isso aí. Olha lá, tá vendo? No tênis são 2 no fundo. Só que o tênis tem quase 11 metros no fundo. O futebol tem 98. Se você precisa, eu fiz a conta, vai precisar de 9 câmeras. São 18 no total. Que daria aí um total de 42 câmeras num jogo de futebol. Agora, isso é uma matemática que pode ser burra.
Porque eu não sei qual é a profundidade de uma câmera. Se 2 câmeras atrás de um gol, de repente, tem a precisão de mapear todo um lado do campo, a metade, né? Então, 98 dividido por 2 dá 48 metros. 40, gira essa câmera, você não, pera um pouquinho. O braço está atrás do corpo. Entendeu? Se a bola não bate no braço, bateria no corpo, alguma coisa assim. Então, essa é uma jogada, ou é de pênalti ou não é. Haverá mais precisão. Essas câmeras em 360, tridimensionais, elas vão poder mostrar de fato o que está acontecendo. Você entendeu? Então, vai haver uma maior justiça no jogo. Precisão. Justiça no jogo. Fala, Precisão. Zé. Desculpa, Simone. Não, a preocupação que eu falo é em relação ao tempo, né? Que há de se levar para tomar as decisões, para analisar os lances. Parece que é menor, Zé. Não, eu sei a velocidade que vai ser isso. Automatizado, de repente, porque, assim, eu vou falar uma coisa que é fato. Uma coisa é o público do tênis, outra coisa é o público do futebol. Claro. Outra coisa é a necessidade do tênis, outra coisa é a necessidade do futebol. E aí eu falo patrocinadores, eu falo uma série de coisas que envolvem, que são dois esportes diferentes. No tênis é rápido também, né? Porque Sim, você tem 25 segundos de um ponto para outro. Não, mas estou dizendo, são dois esportes totalmente diferentes em relação à forma como eles lidam com esse tipo de situação. É só isso que eu fico em relação a... O Fã de Esporte está concordando com você. O Babu está falando assim, sobre impedimento, vai levar em conta o quê? O braço, o pé, o cadastro? No tênis é mais fácil, é só uma bolinha. Aí tem o Washington dizendo que... Não é o braço. O braço não conta. Então, mas ele está em dúvida, ele não está entendendo ainda, não está claro. O Washington fala assim... São 30 câmeras mapeando o corpo do jogador. Sim, então eu concordo, mas não está claro ainda para quem está assistindo, é esse o meu ponto, entendeu? Sim. E o Washington fala assim, em todas as áreas a tecnologia é bem-vinda e está sendo aperfeiçoada. Normal. O Josenir fala assim, o Rony do Palmeiras vai queimar essa máquina de tanto usar. É implicância? Talvez. Mas roda aí pra gente os números de impedimento do Rony, que é quem tá jogando ali na frente, que é quem tá jogando como camisa 9 do Palmeiras, só pra gente terminar esse assunto e pensar se ele pode ser, entre aspas, né, e muito entre aspas, prejudicado pela tecnologia sendo colocada no Mundial. Zé Eli já deu uma risada aqui, eu quero entender. Aí, ó, no Brasileirão, 22 impedimentos em 25 jogos, é o líder, né, não sei se essa palavra cabe, mas enfim, é quem mais tem impedimentos no Campeonato Brasileiro. Na Conmebol Libertadores, ele teve 14 impedimentos em 10 jogos, também foi o jogador com mais impedimentos na competição. O que foi, Zé, que você deu uma risada aí? Não, é porque eu lembrei automaticamente do Rony, eu lembrei do Inzaghi, não o treinador. O Pipo era... Não. Zé, exatamente aqui, ó. Eu queria saber se você jogou com ele. Joguei. Foi o jogador que mais foi pedido na vida. Tô aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Nascimento de 9 de agosto de 73, número 9, uma casada com Angela Robusti. Aí, vamos ver o que ele jogou. Eu queria saber se você tinha jogado com ele, que eu ia pedir pra você contar essa história. Se eu não me engano, ele jogou, acho que a sequência é Juventus, Milan, e eu acho que foi esse Piacenza antes de ir para Juventus. Eu vou ver aqui, vou dar uma olhada. Mas eu acho que os dois grandes clubes que ele jogou foram realmente Juventus e Milan. Ele era um cara que jogava na linha de impedimento. O Rony é um cara que se projeta, então muitas vezes ele acaba saindo muito mais rápido. Rápido, né? O Inzaghi era o cara que jogava na linha do impedimento. Então era assim, ele tinha partidas que ele chegava a ficar, acho que umas 6, 7 vezes no impedimento. Sim. Justamente por causa disso. Então, um vacilo do zagueiro, ele ia lá e fazia o gol. Mas era o estilo dele jogar. E isso é o Simone, que acho que é o Simone e o Pipo, né? É o Pipo. E o Pipo e o que está na Inter de Milão, que é o treinador, que é o Pipo, né? É o Simone. É o Simone e o Pipo, é Filippo Inzaghi e Simone Inzaghi. Jogava da mesma forma. Sim. Os dois jogavam da mesma forma, mas o Pipo, que é o mais velho, ele era bem melhor nesse sentido. Você dava uma bolinha para ele, uma bola para ele, ele não sabia. Fazer assim, embaixada, cortar, driblar, mas dentro da área, ou nessa movimentação, porque na Itália era absurdo. Sim, na Europa se trabalha muito, a gente brincava na época, ioiô, mas hoje tem várias formas, né? O vai e vem e tal, que a zaga, ela faz um movimento de vai até ali e volta, para deixar o jogador impedido, ou se não,
criar essa situação na cabeça, será que eu estou impedido ou não estou? E o jogador fica indeciso. E o Inzaghi trabalhava exatamente nisso, nessa linha. E ele era impressionante, era o rei. Se nós estivéssemos hoje aqui em 14 partidas, provavelmente ele teria 40... passar o Rony. Não, ele teria 45 impedimentos. Fácil. Provavelmente, fácil. Olha aqui, ó, daqui a pouco a gente vai falar ainda aqui de... Ih, rapaz, Flamengo e Atlético Mineiro. O Braz deu uma cutucada ontem que tá rendendo até agora. O Flamengo vai ter mais torcida em qualquer estádio. A gente vai falar também aqui do Corinthians, sombra pro Cássio. O Cássio com Covid mais uma vez. E agora tem o Ivan chegando e o Donelli fica no Corinthians. Tudo isso daqui a pouco. Mas antes, para fechar aqui esse assunto do Palmeiras, tem uma outra coisa que não tem a ver com o Mundial. Ele, se seguir o conselho do Abel, vai estar na Disneylândia. Mas antes de ir para a Disneylândia, o Endrick deu uma entrevista para o Marca, um dos principais jornais da Espanha. Eu não sei não, viu? Roda aí um trechinho da entrevista para a gente falar dela aqui. Las dos portadas de Marca. São as primeiras duas capas suas, né? Las dos primeras, ¿no? Pues vienen más. De Marca, el periódico más La importante. primera fue esta, ¿no? Esta fue la primera. Sí, En el yo vi, radar, yo vi. con otros grandes jugadores jóvenes. No tanto como tú, pero muy joven. É o Fofana, Bellingham, o Wirtz Bellingham. e Fofana. Vira pra câmera aí. Mostra aqui pra gente as duas. Gran brasileño en ir a Europa. Esta es de Vini. Estão dizendo que você é a próxima Juan, estrela futura e trouxe dos outros brasileiros. él dijo, jugar en el Madrid no tiene precio. Aquí estaba todavía en Brasil, pero estaba ya fichado por el Ele tinha uns Madrid. 18, né? Ele tinha uns 17, 18. Aí já tinha. 17. Estaba fichado, pero se había quedado un año. Não, aquele tinha 17. É, a cara dele tá novinho. Este es del tío de Vini, Ulises, que dijo... Ulisses? Ulises, ¿conoces a Ulises, el tío de Vini? ¿No? Que dijo, en unos años el Madrid pensará que pagó poco por Vinicius. Foi uma entrevista do... También. Porque muita gente falava que 45 Que era um... Y ahora ya, E aí o tio deu uma ahora ya le dan la razón. que sempre, em alguns anos vão dizer que é pouco. E hoje dão razão. E é hoje, né? Mira, más de Vini, una última de Vini. Ya como Vinicius cambia la suerte del Madrid, E essa já como ele... marcando gol en el Bernabéu. De Rodrigo, Rodrigo, con né? su familia, Aham. cuando llegó al Madrid. Desde pequeno, né? ¿Eh? Claro, de pequeño, sí, sí, con la camiseta del Madrid. Y esto también ya Rodrigo de jugador, el momento Rodrigo, también. Bueno, yo te las dejo para que las veas y que... para você, ele quer deixar para te inspirar. Eso. Cara, eu não sei não, eu quero ouvir vocês, mas assim, tem algumas coisas que me chamam a atenção nessa entrevista. Primeiro, a cara dele, assim, de tipo... Peraí, é muita informação para absorver de uma vez. Me parece uma propaganda, assim. Alguém do Real Madrid falou assim, olha, vai lá e fala para ele, olha onde o Vinícius está, olha onde o Rodrigo está, mostra que já foram capa como ele quando eram meninos também. E aí a gente sabe jogada de empresário. O empresário dele é o Wagner Ribeiro. Mas me espanta muito o Palmeiras autorizar uma entrevista dessa agora com um menino de 15 anos que tem um pré-contrato, né? Ainda não pode ser profissional. Eu fico pensando como é que isso... é bom para o Endrick, porque assim, pro Real Madrid foi bom, pro Marca foi bom, pro empresário parece que foi bom, O Endrick pro também. Palmeiras eu não sei se foi bom, pro Endrick você acha que foi bom? Claro, o menino, né, se colocou de novo numa condição de valorizado mundialmente. Ou seja, para a carreira dele, para o peso, para o que daqui para frente pode até barganhar em termos de contrato, de publicidade, foi maravilhoso. Quem sai perdendo nessa história talvez é a estrutura do Palmeiras, né? Que vê um jogador cada vez mais com os olhos brilhando para fora, com apenas 15 anos, né? E sem entender o tamanho do clube em que ele está, com a possibilidade que ele tem até os 18, quando puder se transferir, de jogar com a cabeça focada e cada vez mais se tornar um jogador mais diferente do que ele já é, para a idade dele, né? Agora, é assim, é triste por um outro lado você ver pessoas que estão no entorno dele, que têm tanto dinheiro e que, para não ficar no ostracismo, precisam ficar aparecendo falando bobagens por aí. Do que você Por está exemplo? falando? Do empresário dele, né?
que falou um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, nem nexo algum, atacando o Abel, um monte de situação completamente desorientada. Quem é o cara, Felipe? É o Wagner Ribeiro. Tô citando o empresário dele, né? Que saiu dando entrevistas ridículas por aí e que, assim, não tem a menor necessidade disso, né? O cara com a vida ganha, com o sucesso que ele tem, mas que porque às vezes fica 2, 3, 4 anos fora da mídia, quer aparecer da pior forma possível, que é expondo de forma completamente desnecessária o Palmeiras e o atleta dele. Mas ele tem interesse nisso? Claro que tem, óbvio, mas então, é o que eu falo, Zé. Mas é o interesse. Nisso. Mas eu falo, mas é uma. Está preocupado no interesse dele, sim, chama-se comissão. Mas ele é uma. Não está preocupado, claro, ele mas... não está preocupado se a partir de agora, por exemplo, as pessoas vão pegar no pé do Endrick esperando um futebol de fora de série no profissional. Ele não está muito preocupado. Sim, claro que não. Ele está preocupado com o desenrolar mas e o final. Você vê como é perigoso isso. E o final, sim, mas. Né? E o final da história, a preocupação dele é essa. A preocupação é o Palmeiras vendê-lo por 45, 40, 45. Quanto chamando será que o Abel de demagogo, um monte de coisa assim, que não faz o menor sentido. Eu não vou nem entrar nisso, tá? Eu vou ficar na questão aqui do Endrick, porque o Wagner Ribeiro é o mesmo que levou o Neymar, o Kaká... O Wagner fez porque ele tem muita proximidade com o Real Madrid. O Real Madrid, sim. Ele tem proximidade com o Real Madrid, com os presidentes, com os diretores. Pra ele é bom, é óbvio que é. Sim. Mas ele tem as portas abertas. O menino ainda, ele é muito bom de bola, ele chama muita atenção, ele tem um jogo de corpo, ele tem várias características que para a idade dele são um absurdo, são fora da curva, mas ele ainda é uma promessa. E é uma ele ainda criança. é um adolescente. Tem 15 anos. Como é que pode ser bom? A gente fala tanto da cabeça, Sormani. Como é que é bom para a cabeça desse menino passar por isso agora? Dani, eu acho que nessa idade você já consegue detectar, ainda mais as pessoas que vivem o futebol intensamente, você consegue detectar se o moleque vai ser bom de bola ou não. Esse vai. Esse eu não tenho... Pelo pouco que eu vi dele até agora, ele é muito acima da média. Então, por exemplo, o Wagner Ribeiro era empresário também daquele Thiago Luiz, um atacante do Santos. Você via que aquele menino não ia dar grande coisa em nível internacional. É um bom jogador, tal. É um jogador mediano, vai. Mas uma vez saiu uma capa do Marca, eu até mandei para vocês aí no grupo, sim, dizendo que o Marca dizia Thiago Luiz, o Messi brasileiro. Isso foi coisa muito provavelmente plantada pelo Wagner Ribeiro. Eu não posso dizer 100% que sim. Não sei. Mas ele tem aquilo que o Zé falou, e o Felipe Facincani também mencionou, ele tem um trânsito muito bom em Madrid, com a direção do Real Madrid e com a mídia. E esse jornal Marca é uma espécie de diário oficial do Real Madrid. Entendeu? É o maior jornal esportivo da Espanha. E é o maior, consequentemente, de Madrid também. Então ele tem um trânsito muito intenso ali com os bastidores, com os meandros do Real Madrid. Então os caras vêm para cá fazer matérias assim, entendeu? Faz, mostra, olha, babapá. Pô, o Real Madrid tá vibrando com isso. Isso é do interesse do Real Madrid, óbvio, esse tipo de matéria. E naquela época, influenciado pelo Wagner Ribeiro, o Marca deu uma capa pro Thiago Luiz. Nós temos aí, não sei se a produção tem condições de levantar. Eu mandei essa foto. Sim, Thiago Luiz, um Messi brasileiro. E que o Real Madrid estava interessado nele. Não aconteceu nada. Agora, esse menino é diferente. O Endrick. A gente nota a qualidade dele. A gente vê que ele é um cara assim como era... Não estou dizendo que ele vai ser o Neymar. Um cara como o Neymar, você bater o olho no Neymar, você sabe, pô, esse cara vai ser jogador de bola. Não tem jeito. Esse cara vai ser jogador de bola. Então, se é bom, vai muito de como a família, o entorno dele vai absorver tudo isso. Mas é inevitável. Faz parte do jogo esse tipo de coisa. Ainda mais para um jogador do nível dele. Fala, Zé, eu acabei te cortando, eu quero que você complete. Só para um esclarecimento, sim, né? Já estão mandando mensagem aqui. A gente sabe, ele não pode ter empresário, tá? Porque ele ainda não é um atleta profissional. Então, neste caso, o Wagner Ribeiro se coloca como orientador. Orientador, sim, como orientador. É natural isso. Infelizmente é natural, é aquilo que todos nós já sabemos em relação a como funciona o mundo do futebol. E aí independe, se você tem 15, 16, 18, 19, 20, 21, né? Você tem o jogador e tem os empresários que trabalham por ele. É ruim, tem 15 anos, é uma criança, é um adolescente. Sim, mas é o trabalho, é a forma como vem sendo feito os trabalhos hoje dentro do futebol. Se você voltar um pouquinho lá no passado, o Robinho também foi vendido pro Real Madrid dessa forma também. Né, fazendo um monte de coisas, tudo isso que está acontecendo, o próprio Vinícius, tal, é natural. A única coisa que eu acho que tem que se tomar um pouco de cuidado é como esse menino vai reagir ou como irão reagir com ele dentro do campo. As pessoas que estão ao redor,
Porque uma coisa é o empresário, e o empresário não está no dia a dia. O empresário não, né? O tutor, desculpa. Cai quem quer, né, Zé? O Conselheiro. O conselheiro não está no dia a dia. Ele não vive o dia a dia. Quem vive o dia a dia é pai, é mãe, são os companheiros de treinamento. Daqui a pouco, e eu espero que ele suba profissional, e vai subir, porque tem a capacidade excepcional, mas como ele vai lidar, por exemplo, de novo, eu não estou desmerecendo, nem acho que ele não é um bom jogador, pelo contrário, eu acho ele é acima da média, é um craque. O problema é quando você faz esse salto, né? Diria Vanderlei, aquele upgrade, de categoria de base para profissional. Porque existe uma diferença. Tem. Existe uma diferença. Então, esse é o grande ponto, esse é o perigo que ele pode correr. Eu torço para que as pessoas, especialmente do Palmeiras, possam trabalhar isso com ele dia a dia. De novo, eu volto a falar, o empresário não, né? O tutor não está no dia a dia, o tutor não treina, o tutor não vai para casa, o tutor não passa na cabeça do menino quando ele olha, poxa, olha, estão falando de mim aqui lá no Real Madrid, ou quando as pessoas passam a olhar de forma diferente para ele, gerando uma expectativa para um garoto de 15, 16 anos. Então isso é fundamental, seria fundamental que as pessoas do Palmeiras estivessem de olho, porque você tem transição emocional, você vai crescer, né? Você tem o lado emocional, a transição física, você vai mudando o corpo, você vai mudando tática, a sua forma de jogar. Técnica. As questões táticas, técnicas, e além da qualidade que ele tem, que ele não vai perder. Mas em determinados momentos, se isso não for bem feito, se essas coisas não forem bem feitas e equilibradas, pode estar tudo bem feito, se a cabeça não estiver boa. A cabeça está boa, mas só que aí você carrega no corpo, na musculação, na força e tal, ele perde mobilidade. Né? A cabeça está mais ou menos, então o corpo está bem, mas a cabeça não vai. Taticamente, eu não consigo entender o que o treinador deseja. Ou o treinador vira e fala para mim, não te vejo como um camisa 9, eu vejo você mais como um cara de lado de campo. Como é que ele vai se adaptar? Então, tem uma série de coisas que eu acho que precisam ser analisadas com calma para não prejudicar a carreira do garoto. Ele tem um futuro gigantesco pela frente, pela qualidade que tem. Sim. Mas pessoas com maior responsabilidade precisam, nesse momento, pensar nele. Fecha aí que a gente vai falar de Flamengo. Mas a responsabilidade dessas pessoas é praticamente a responsabilidade do bolso delas. É zero. Porque... Eu falo assim, desculpa, assim, eu falo Palmeiras, tá? Eu falo Palmeiras. Porque esse negócio de tutor, aí o empresário, desculpa, eu não acredito. Claro que não. Eles vão pensar naquilo que é o resultado final. Denominador comum, o resultado final. Eles 100 olham milhões, um produto. Eu ganho 20. É isso. Mas, infelizmente, esses caras têm um peso de mercado hoje que supera até a responsabilidade do clube. Não, né? eu concordo com você, mas eu estou pensando no garoto. Estou pensando no que esse menino está passando agora. Sim, a forma como ele sai na rua, como as pessoas olham, como ele se sente. Porque é uma coisa que o cara fala, que o menino fala. Outra coisa é o que ele sente, o que passa na cabeça dele. Passam milhões de coisas. Mas é o que eu falo, com 15 anos, você tem um tutor, que o cara é um... Como é que é? Né, um tutor, que o cara é um... né, um monstro dentro do futebol nesse sentido. Monstro que eu digo de grandes transações, de tamanho, de importância, né? Mas que quando vem a público se expressa da pior maneira possível, falando um monte de situações que não tem lé com cré, né? Dizendo que, se ele vai para o Mundial, ele entra, vai fazer o gol. Ou então, o Abel é demagogo da forma que ele trata. Outro dia ele falou que o Neymar é maior que o Pelé. Pelo amor de Deus. Documentário do Gente, Neymar, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com quem você está. Né? E com a pessoa que está gerindo a carreira, por maior que ela seja no futebol. Tem, às vezes, no futebol, pessoas que não têm o tamanho e a dimensão de alguns empresários, mas que podem te dar uma condução muito mais segura. Tem que ter muito cuidado para não se iludir com esse tipo de gente, principalmente esses que têm a vida ganha, mas que, porque estão no ostracismo, que ninguém fala ou esquece por algum momento o nome deles, tem que aparecer de uma forma completamente atabalhoada. Fica aí o recado, né? Essa do documentário aí também me chamou a atenção. Pelo amor de Deus, né? Foi demais. Segue o jogo. Por isso que eu falo, quer fechar, sua mãe? Tem rapidinho aí pra gente ir pro Flamengo, que eu quero botar o Marcos Braz aqui. Só para lembrar que o Neymar acabou indo pro Barcelona porque ele decidiu. Sim. Porque, inclusive, até mandei para a produção uma fotinho dele com o pai assistindo um treino do Real Madrid. Ele tinha 14 anos. Existe uma ponte, né? Que levou. O Wagner Ribeiro que levou. Então, o interesse do Wagner, todo jogador com Wagner Ribeiro empresário. Ele é empresário, pronto. Ele é empresário. Se o cara é bom de bola, a primeira porta que ele bate na Europa é no Real Madrid.
vai ser lá no Real Madrid, entendeu? Agora, não é que também ele tá levando o cara para jogar no nheco-nheco da Serra, né? O cara tá levando pro Real Madrid, pô. Então, o Real Madrid é considerado por muitos aí o maior clube do mundo de todos os tempos, entendeu? Então, se ele tem essa porta lá aberta à disposição dele, se ele tem a chave da porta para entrar, pô, legal, eu vou querer que ele seja meu empresário. De repente ele pode me colocar no Madrid. Sim, a questão acho que ela passa mais por quando do que para onde, né? Para onde não é a grande questão nesse momento. É como? Também, é um outro ponto aí.